gente precisa aprender a perceber fisicamente o que acontece. Que o nosso corpo é o maior canal, é o principal canal para a gente receber a informação. Ele quem nos diz o direcionamento. Por quê? Porque muitas vezes nós temos pensamentos, temos ideias que a gente pode até achar genial. A gente pode achar essas ideias, esses pensamentos geniais, pode achar eles maravilhosos. Mas, no entanto, eles não condizem com o que realmente é. Eles não condizem com a essência. Então, quem vai nos comunicar o que é que está acontecendo? É o nosso corpo. Então, a gente precisa estar cada vez mais atenta ao nosso corpo. Hoje, o que é que eu estava sentindo antes de gravar esse vídeo? Eu estava sentindo uma tristeza. Eu estava sentindo uma tristeza e não sabia de onde vinha. A gente sente essas emoções no nosso corpo e às vezes é de aquele aperto, é com aquele aperto no peito, às vezes é com a respiração fechada, às vezes é com um nó na garganta, às vezes é uma dor de cabeça que fica aqui. E não faz parte do nosso dia a dia esses sintomas físicos. E a gente não fez, de repente a gente tá com a diarreia, tá com a dor de barriga e a gente não comeu nada de diferente para causar essa dor de barriga, essa diarreia. Então, o que é que está acontecendo é algo do sistema querendo se expressar através da gente. E o sistema, ele vai buscando para onde ele vai se expressar, né? A alma da família busca alguém por onde se expressar e a única forma de expressão é através do corpo, é através do nosso corpo. Então essa respiração com meditação vai conectar cada vez mais a gente ao nosso corpo, para que a gente perceba o que está acontecendo no nosso corpo. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas está anestesiada. Sente uma dor, percebe algo diferente no corpo, qual é a solução? É algum medicamento para aliviar aquilo. Vem o enjoo, vem o mal-estar, qual é a solução? Remédio para enjoo, para passar, para acabar com aquilo. O que é que a gente quer fazer na maioria das vezes que a gente sente uma tristeza, a gente quer ir se deitar e quer ir dormir. Então, às vezes, pode ser que eu chegue num restaurante e fui comer aquele alimento e o chefe de cozinha não estava muito de bom humor. E ele fez aquela comida, ele colocou a energia dele ali naquele alimento. E a energia dele foi para onde? Foi para dentro da minha barriga. Foi para dentro do meu corpo. E de repente a gente sente uma tristeza. De onde veio aquela tristeza? De onde veio aquela melancolia? Veio da energia do chefe de cozinha que fez aquele alimento que a gente ingeriu. Por sua vez, se eu chego naquele restaurante, se eu fui atraída para comer naquele restaurante, naquele momento, naquela hora, para aquele chefe de cozinha, que nem todo dia ele está triste, nem todos os dias ele está melancólico, mas ele estava melancólico naquele dia que eu fui comer lá, é por quê? Porque algo em mim já estava em ressonância, já estava buscando essa expressão, dessa tristeza, dessa melancolia. Fica claro isso, gente, para vocês? Então, o lá fora é reflexo de algo que está acontecendo aqui dentro, é reflexo de algo que está precisando ser trabalhado aqui dentro. E o aqui dentro, por sua vez, é um canal de algo muito maior, que quer expandir, que quer criar uma nova realidade, não só para a gente, mas para toda a sociedade, para todo o planeta Terra, para essa mudança de paradigma que a gente está vivendo. Faz sentido para você algo disso que eu falei agora? É para a gente perceber o que é que está acontecendo no nosso corpo. Outra situação muito interessante que aconteceu comigo é um período do ano passado. Eu passei uma semana inteira. Eu acordava de manhã, me dava uma tristeza. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E eu lembrava, enquanto eu chorava, vinha muito a lembrança da minha tia, de uma tia minha, que ela foi morta num acidente de trânsito. E de trânsito não, ela estava na estrada e o carro bateu, tinha uma vaca no meio da estrada e o carro bateu na vaca e a vaca, o chifre do boi
É uma história, né? A gente tem umas histórias da família que a gente não sabe bem ao certo, a gente só tem flashes, né? Como se a gente tivesse só um pouquinho da informação. Pois bem, ela faleceu por causa disso. E ela faleceu antes mesmo de eu nascer, né? 2 anos antes de eu nascer. Eu nunca cheguei a conhecê-la pessoalmente. E é esse questionamento também que vem muito, né? As pessoas dizem, mas eu nem conheci essa pessoa da minha família. Não tem nada a ver. O fato de você não ter conhecido fisicamente não significa que você está desconectada dessa pessoa. Ao contrário, você pode sim e você está conectada a essa pessoa. Então eu comecei a lembrar nesse período, nessa semana que eu fiquei chorando muito e eu não sabia o que era, que estava acontecendo. Fazia essa respiração com essa meditação e isso ia liberando mais esse choro. Ou seja, o choro não ficou contido, o choro não ficou preso. Porque às vezes a gente sente que tá vindo essas coisas e a gente não permite. Por quê? Porque a gente tem medo de expressar essas emoções. E quanto mais a gente se trava, quanto mais a gente se fecha para não expressar essas emoções, mais o nosso sistema fica emaranhado. Então, essa respiração com meditação a gente precisa tornar um hábito. Todos os dias a gente fazer e ir aumentando gradativamente esse tempo até que a gente consiga ficar com o corpo completamente relaxado enquanto a gente está fazendo. Porque às vezes a gente está fazendo essa respiração, quando a gente fecha os olhos, acabou de fazer a respiração, a gente fecha os olhos, aí começa coceirinha aqui, coceirinha aqui, coceirinha acolá, e dá aquela inquietação, e dá aquela tremedeira nas pernas. Então a gente, quanto mais for praticando, mais a gente vai o quê? Desconectando desse físico. Porque aí o nosso corpo vai conseguir finalmente ser o canal. Entende isso que eu tô falando, gente? Então, quanto mais a gente fizer essa respiração com essa meditação de ficar nessa quietude e aumentando gradativamente esse tempo, mais a gente vai perceber que o nosso corpo se torna algo como se fosse um com o todo. É muito interessante essa sensação. A primeira vez que eu senti completamente isso aí foi algo mágico, porque parecia que realmente eu não era eu. Eu era um contudo, era tudo energia, não é uma imagem que dá pra gente descrever, não é uma sensação que eu acho que não existem palavras para dizer que sensação é essa. E quando você começar a perceber, de repente, com 3 meses com prática, fazendo todos os dias e aumentando o tempo gradativamente, você vai saber exatamente isso que eu tô falando para você. Você vai se conectar a tudo. E vai ter momentos que você vai sentir que você é luz. E você vai sentir que seu corpo é uma totalidade. Não tem dor no seu corpo, não tem incômodo no seu corpo. E você vai perceber que seu pensamento é como é, meteoros que vão passando ali no ambiente interestelar, no ambiente do universo. São gotinhas também no oceano, os pensamentos. E eles não vão mais incomodar, não vão mais atrapalhar. E essas coceirinhas também no corpo, que fica dando também o incômodo nos pés, vão passar também. Agora, isso só acontece com a prática. Quanto mais você consegue fazer essa respiração, essa meditação, mais você vai perceber essa grandeza que existe na constelação. Conheço consteladores que não sabem nem o que é isso, que informação, como é que essas informações chegam através do campo morfogenético. Por quê? Porque ainda não tem essa conexão com o corpo, ainda está muito no racional. Não que esses consteladores não sejam eficazes no trabalho deles, eles fazem ainda naquela linha da psicoterapia, que eu aplicar na psicoterapia, né, que eu falei nas outras aulas. Mas a gente fazendo essa medial, a gente tem essa necessidade, essa urgência de realmente praticar essa respiração com essa meditação para a gente abrir cada vez mais a nossa percepção, para que a nossa mediunidade realmente esteja funcionando, né? E outra coisa que, se você tá querendo limpar, tá querendo desintoxicar mais rápido, o que é que você pode fazer? Você pode acabar de consumir na sua alimentação o leite. Não tome mais nada com leite. Não coma mais nada com glúten. Por quê? Porque isso está fechando a nossa glândula pineal, né? Que é desse tamanho aqui. Desse tamanho aqui. E ela tá ficando suja, contaminada, como se estivesse fazendo uma crosta ao redor dela, da nossa glândula pineal, que não está permitindo que a gente tenha essa mediunidade, essa percepção aberta, tá bom? Então, se você quiser acelerar o seu processo, para de comer glúten,
e lactose. Porque é o leite que faz mal? É o pão que faz mal? Não, não são eles. O que faz mal é um monte de hormônio, um monte de coisas que estão colocando, substâncias que estão colocando para que dure mais, para que no transporte não estrague, e por aí vai, tá? Então, mantenha a sua alimentação à base de verduras, de grãos, de legumes, de muito verde, tá? Dá para viver assim maravilhosamente bem. Vá descobrindo receitas, experimentando fazer seu alimento na cozinha. É mais prático do que você imagina. Para você ter ideia, você pode encher sua barriga, né? Fazendo uma refeição com salada e grãos, como grão de bico, como lentilha, como chia, amaranto, quinoa. Você pode encher a sua barriga, que você não vai ter nem vontade de jantar, mas você vai jantar, né? É impressionante, gente. Então, você quer ir mais rápido nessa limpeza, você pode já começar a também a mexer na sua dieta. Outro alimento maravilhoso que a gente pode consumir e deve é a clorela, tá? Já tive aula com uma médica quântica e ela falou: Nossa, você não vai fazer nada para mudar seu estilo de vida, sua alimentação? Então, toma clorela todos os dias para você ir limpando esses metais pesados que você está consumindo o tempo todo, tá? Então, desde que eu tomo a clorela também, eu sinto que eu tô mais limpa também, né? Eu tô percebendo mais as coisas, eu tô mais aberta. É tão impressionante quando a gente começa essa desintoxicação do nosso corpo, que é tão alvo de metais pesados, tão alvo de hormônios, tão alvo de tantas coisas que não fazem bem ao nosso corpo, que eu comecei a perceber mais as coisas, as cores. As cores, quando a gente olha para a natureza, as cores são mais vibrantes. A gente ouve as vozes, as pessoas conversando com a gente de uma forma mais clara. E o nosso organismo, lembre sempre, é um templo. Ele é um templo porque ele comporta a nossa alma, nosso espírito, para a gente cumprir a nossa missão, nosso propósito aqui na Terra. Então vamos desenvolver um respeito profundo a partir de hoje com o nosso corpo. A gente tem mania de maltratar ele. Maltratar ele é o quê? Ficando ele parado. Quando ele tá parado, ele percebe o quê? Ele acha que é o quê? Que ele não tá vivo. Né? Então vamos sempre manter um movimento constante com o nosso corpo. Dançar, pular, caminhar, correr. Encontre uma forma de você trabalhar o seu corpo, mantê-lo sempre em movimento. Porque vida é movimento. Se a gente está muito tempo parada, o corpo vai entender o quê? Que a gente não está viva. E aí o movimento para. Então, se concentre nisso. Já é bom que a gente já no comecinho do nosso curso, a gente já tá despertando para isso, para alimentação. Não é obrigado ser amanhã você cortar tudo, não. É você começar a despertar para isso, tá? De cortar glúten, cortar lactose. Ai, Daniela, eu adoro queijo. Não tem problema, coma seu queijo. É mais importante a gente ser feliz com a consciência limpa do que ficar pensando naquele queijo e fica aquela agonia, fica aquela azia até. Eu, quando ficava com o desejo de comer queijo e não comia o queijo, menino, me dava uma azia tão grande aqui dentro do meu peito. Eu disse: é melhor comer o queijo, porque senão eu vou ficar com a azia. E aos poucos, com a tomada de consciência, com essa limpeza, com as meditações, com as respirações, de repente esses desejos vão indo embora, tá? Então fique tranquila, fique tranquilo em relação a isso. É só uma dica que eu tô passando para você hoje, que de repente daqui a um ano você vai perceber que você consegue ficar sem glúten, sem lactose e vai começar a limpar realmente a sua glândula pineal e vai começar a abrir os portais da sua percepção, tá? E a clorela também é importantíssimo também. Se você consegue começar a consumir clorela, você vai perceber a diferença já na primeira semana, tá? E a clorela mais pura que eu conheço, ela é Kenbi, porque ela não tem mais nada químico, é simplesmente a clorela. A clorela é uma alga que ela limpa os metais pesados. Então, ela no fundo do oceano, ela tá lá limpando os metais pesados que estão no oceano, né? Então, a gente também limpa o nosso corpo consumindo a clorela, que é uma alga poderosíssima. Realmente tem uma diferença muito grande quando a gente já toma durante uma semana. Então, quando eu estava naquela semana sentindo muita tristeza, chorando muito e eu liberando, eu soube depois, algum tempo depois, que uma pessoa, a neta dessa minha tia, tinha tentado se matar. Então eu entendi, eu compreendi. E quando a gente recebe essa informação é um presente, porque quando
a gente sente esses sintomas no nosso corpo, né? Essas emoções vindo como se fossem uma avalanche para cima da gente, e a gente não sabe, não aconteceu nada prático assim na nossa vida para justificar, não morreu ninguém, para justificar aquela tristeza que eu senti naquele dia, entende? Naquela semana. E a gente não questiona. Quando a gente vai percebendo que a gente está sendo o canal do sistema, a gente está sendo aquele ser que vai expressar isso do nosso sistema, a gente expressa, expressa, expressa e deixa ir. E deixa, permite que a gente seja esse canal. Você já teve algum momento da sua vida que você está lembrando agora, que você sentiu algo no seu corpo ou emocionalmente que você não sabia de onde vinha? É isso que você está sendo. Você estava sendo convidada a ser um canal. E quando a gente está no período pré-menstrual, as mulheres, o que é que acontece com a gente? As nossas emoções dão uma variada muito louca. É claro que tem o jogo dos hormônios, a briga dos hormônios aqui dentro. Mas a nível de alma, a nível de espiritualidade, o que é que acontece? Lá no fundo, no inconsciente, existe essa não aceitação ainda de ser mulher. Porque a mulher, há muito tempo atrás, né, sofreu muito por causa de vários sistemas, incluindo a igreja também, né, de que a mulher não servia para nada. A mulher teve uma falta de reconhecimento muito grande historicamente, né? De que a mulher foi excluída, a mulher não servia, as bruxas que foram queimadas, né? As mulheres eram bruxas e elas estavam fazendo. Na verdade, as mulheres faziam os medicamentos, os remédios para as crianças, para os filhos se curarem, e aí elas eram consideradas bruxas também, né? Então, muitas mulheres antigamente foram mortas, né? Foi uma classe, assim, foi uma coisa bem absurda, né? A história conta pra gente do que foi feito com as mulheres. Então, as mulheres de hoje, o que é que elas sentem no útero delas? Elas sentem ainda essa não aceitação de ser mulher, porque naquele período, no nosso sistema, as mulheres sofreram tanto e foi tanta dor que essa dor até hoje reverbera, ressoa no útero das mulheres. E quando a gente toma consciência disso, quando a gente percebe que está acontecendo com a gente, o que é que a gente faz? A gente honra essas mulheres que passaram por todas essas dificuldades, por todos esses desafios, que deram a vida para que as gerações pudessem chegar e a gente chegar até aqui. Então, quando a gente consegue honrar isso, o nosso período menstrual é maravilhoso, gente. Eu convido você que é mulher a experimentar isso, a experimentar essa honra às mulheres que vieram. Então, não ache mais que a mulher é vítima, não ache mais que a mulher é uma coitada, não ache mais que a mulher sofre. O sofrimento grande foram daquelas mulheres. Não adianta a gente querer ter um sofrimento de algo que não foi com a gente. Ao contrário, hoje em dia, as mulheres não sofrem nem 5% do que as mulheres de antigamente sofreram, né? Tem um ou outro caso que realmente acontece barbaridade, mas de forma geral, o mundo hoje está muito melhor para a mulher viver, está muito mais harmonioso. Os homens estão servindo as mulheres de uma forma magnífica, muito linda. Tanto é que quando a gente abre as constelações, a gente percebe que o homem está lá de prontidão, com a força dele, aguardando a decisão da mulher, a indicação da mulher para onde ele vai, para onde ela está precisando que ele vá, para que ele lute, para que ele leve força para ela. É muito lindo, é muito maravilhoso isso. Então a gente reforçando isso, de que a gente limpa, desintoxica o nosso organismo. Além disso, para abrir os nossos canais de percepção, quando a gente desintoxica o nosso organismo, a gente perde o medo. Quando a gente está se alimentando com muita lactose e com muito glúten, a gente tem medo irracional, que a gente nem sabe de onde veio aquele medo. É ou não é? A gente fica com medo de sair de casa. É assim, você sabe que você tem um medo que às vezes você não sabe nem explicar por que esse medo. E eu tô falando pra você agora que às vezes é quando o consumo tá muito forte de lactose, glúten e açúcar. Ai, meu Deus, eu ia falar o principal. Eu esqueci o principal, açúcar. Come algo bem doce. Come algo bem doce hoje, sei lá, uma lata de leite condensado hoje e perceba amanhã como você vai estar se sentindo insegura. Então, essa proposta aqui também é isso, a gente experimentar
o que a gente está falando. Por isso que a constelação é uma filosofia aplicada. Eu não estou falando, não estou mandando você parar de comer açúcar, glúten e lactose. Eu estou falando para você algo que percebi em mim e que percebi de outras pessoas. Então faz a experiência com você. Come hoje uma lata de leite condensado de uma vez e perceba como é que você vai acordar amanhã. Amanhã você já vai acordar com ressaca, como se você tivesse bebido todos os vinhos do mundo. Mas vai acontecer isso também. Você vai estar com um medo que você não sabe de onde é. Vai se sentir insegura, tá? Vai se sentir desconfiada. Vai ficar até meio paranoica, dependendo da quantidade de açúcar. Vocês já viram aquela informação de que quando a gente come chocolate, 1 quilo de chocolate equivale a um cigarro de maconha, o efeito que faz, né? Então, o açúcar, ele causa isso. Ele causa uma certa paranoia, um certo medo, dependendo da quantidade de açúcar que a gente consome. Então, vamos prestar atenção a isso, tá? Sem falar que ele deprime, né? Depois que o efeito do açúcar passa, a pessoa fica deprimida. Então, a gente, praticando essa respiração e essa meditação, a gente vai perceber as diferenças. De quando essa emoção que chegou foi por causa daquilo que eu comi, esse medo que eu senti, foi por causa daquilo que eu comi, ou se foi por causa do sistema. E o que é um sistema familiar? Sistema familiar são todas as pessoas que fazem parte da nossa família, tá? São nossos irmãos, os irmãos e irmãs que a gente conhece, tá? Que convive com a gente, que a gente conhece desde criança, e os irmãos e irmãs que a gente nem sabe que eles existiram, que de repente nossa mãe teve ali na barriga dela durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, e ele foi abortado por algum motivo, sua mãe querendo ou não, e pode ser aquele irmão que só viveu 7 dias, não importa. Ele faz parte do nosso sistema familiar. E quando ele não é reconhecido, quando ele não é honrado, nossa alma sente falta dele, sim. E faz parte do nosso sistema familiar também, além dos nossos irmãos, nossa mãe, nosso pai e nossos avós, né? O pai e a mãe da nossa mãe, o pai e a mãe dos nossos pais. E às vezes também aparecem questões relacionadas a tios e tias, né? Os irmãos e irmãs do nosso pai e da nossa mãe. Já aparece também dentro do nosso sistema pessoas de gerações lá para trás. E já houve constelação familiar que Bert Hellinger fez com uma mulher que tinha um problema muito sério de se apropriar da vida dela. Ele fez e ele chegou até Eva. Então ele colocou uma representante para todas as mulheres e uma representante para Eva, porque a mulher realmente estava ali naquele momento, naquele lugar para resolver algo em relação às mulheres de uma maneira geral, naquela situação. Então a constelação é super abrangente, o sistema familiar é super abrangente. Quem faz parte também do nosso sistema familiar são os assassinos, né? São as pessoas que foram agressoras de alguma situação lá atrás e as vítimas também. Então, se na nossa família a gente tem história de assassinato, de acidente de trânsito, de alguém que agrediu o outro, aquela pessoa automaticamente passa a se tornar parte do nosso sistema familiar. E caso alguém da nossa família excluiu aquela pessoa, desejou, por exemplo, a morte dela, aquela pessoa assassinou um filho de uma pessoa do meu sistema familiar. O assassino daquele filho, ele passa a fazer parte do sistema familiar. Porque, gente, o universo é perfeito. A gente nunca, nunca, nunca questione como as coisas acontecem no universo, tá bom? Porque se houve aquelas duas pessoas que se encontraram, aqueles dois seres humanos, uma vítima e um assassino, um estuprador e uma pessoa abusada sexualmente, eles se encontraram. São duas energias que se encontraram. Não precisamos saber o porquê disso, mas com certeza é alguma compensação kármica do sistema familiar dele, sistema familiar dela, e indo mais profundamente, mais atrás, alguma compensação kármica dessas duas pessoas, dessas duas almas que de repente numa outra vida marcaram esse encontro. Tá claro isso que eu tô falando? Então, essas são as pessoas que fazem parte do nosso sistema familiar. São as crianças, são os nossos irmãos, são as pessoas abortadas
que não foram reconhecidas. São as crianças que nasceram e morreram logo depois. Há 3 gerações. Minha avó ainda, né? Ainda tinha filhos em casa. E tinham muitos filhos, né? Naquela época eram mais de 10 crianças que os nossos avós, bisavós tinham. E as crianças eram, às vezes, não sobreviviam, né? Tinha mais doença. E, e ficava para lá, porque no ano seguinte já vinha outra criança. Mas a alma desses irmãos sentem, percebem e se acham desmerecedoras da vida, acham que não merecem viver porque o outro irmão não pôde sobreviver. E quando a gente tem uma compreensão de que sim, eu acolho você na minha alma, na minha vida, eu sei que você tá aqui presente. Aí a gente consegue se apropriar da nossa vida sem se sentir culpada, sem se sentir culpado por estar vivo, por estar viva, ao custo daquele irmão não ter sobrevivido, tá? Faz sentido isso para vocês? A gente pode fazer agora um exercício para a gente saber se nós somos mesmo o filho da ordem que a gente acha, né? Porque de repente a gente cresceu achando que a gente era o terceiro filho e a gente não é o terceiro filho. Porque a nossa mãe de repente nem percebeu que ela abortou, percebeu que engravidou e de repente a criança nem o, né, nem o feto nem se formou, foram 2 meses e aí ele já era uma alma de uma criança, né? No momento da concepção já vem aquela energia, já vem uma alma, já vem luz ali para dentro daquele espírito, ali para dentro daquele feto, tá? Então ele veio por um momento e as crianças percebem muito isso, a alma percebe muito isso, né? Então já não vai realmente chega num nível espiritual muito profundo, né?